Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos e todas bem-vindos a mais um vídeo aula aqui sobre Power Automate. Onde que, na aula de hoje, nós temos aqui um exercício bem legal, bem interessante, tá? Professor, mas que exercício legal, exercício interessante é esse? Então, vou explicar agora para vocês. Pessoal, a situação aqui é o seguinte. Diariamente, eu recebo e-mails, por exemplo, com arquivos de recebimentos, com arquivos de pagamentos, e eu tenho que baixar esses arquivos no meu computador, depois abrir o meu SharePoint e salvar ele aqui nas pastas. Por exemplo, se for um arquivo de recebimentos, eu tenho que salvar aqui em recebimentos. Se for um arquivo de pagamentos, eu tenho que salvar na pasta de pagamentos. E isso me demanda ali 1 a 2 horas no dia. Enfim, por quê, professor? Porque eu recebo esse e-mail, que claro que isso é uma simulação, recebo esse mesmo e-mail com informações de recebimentos e pagamentos 2, 3, 4 vezes ao dia. E, enfim, é algo repetitivo e foque essa frase, tá? Se é repetitivo, nós temos que automatizar. Por quê, professor? Porque a gente prioriza o que é importante. O resto a gente automatiza. Beleza? Dito isso, expliquei aqui a situação para vocês. Agora vamos criar uma automação onde que, a partir do momento que eu recebo um e-mail, por exemplo, e ele contiver um anexo, seja ele de recebimentos ou de pagamentos, ele vai criar um arquivo no SharePoint e vai salvar ele aqui automaticamente, beleza? Professor, como é que faz isso? Vamos aprender agora, beleza? Vou sumir aqui da tela e vamos dar início à nossa videoaula. Então, pessoal, como eu falei, né, vamos agora criar o nosso fluxo para que ele faça esse disparo manual. Então, eu vou aqui, ó, criar. Eu vou selecionar aqui a opção de fluxo de nuvem automatizado. Professor, por que fluxo de nuvem automatizado? Porque é o seguinte, eu não quero, por exemplo, aqui no fluxo de nuvem instantâneo, ter que ficar disparando esse fluxo manualmente. É uma situação que ocorre recorrente. Então, se ela acontece muito, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um fluxo de nuvem automatizado para que sempre que eu receber um e-mail, ele faça algo. Então, eu vou selecionar esse aqui, ó. Cliquei sobre o fluxo de nuvem automatizado com o botão esquerdo do mouse, ele vai me abrir aqui essa tela, mas inicialmente eu não vou fazer nada, tá? Porque eu quero fazer totalmente do zero com vocês. Então, vou clicar aqui em ignorar. Vou desabilitar aqui o novo design. Vou dar um nome aqui a esse fluxo aqui, por exemplo, de exercício, exercício. Vou chamar ele de teste prático. Pronto, teste prático. Beleza? E agora ele faz o seguinte. Ele me mostra todos, né? Ele dá aqui a opção de disparar o fluxo manualmente, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos que quando eu receber um e-mail, ele faça algo. E qual é o gatilho que eu vou utilizar aqui? Professor, o que é gatilho? Gatilho é algo, assim, por exemplo, quando algo acontece, eu faço isso. Beleza? Qual é o gatilho? Quando eu receber um e-mail. Aonde é o meu e-mail? No nosso caso, o meu e-mail é do Outlook. Se o seu for do Gmail ou de qualquer outra plataforma, você pode colocar aí, por exemplo, Gmail ou outro Hotmail, enfim. E por aí vai. No caso, como o meu é Outlook, eu vou digitar aqui, ó, na pesquisa de conectores e gatilhos, o nome Outlook. Pulso Alt e seleciono aqui, ó, Office 365 Outlook. E ele lista aqui para mim os gatilhos, tá? Professor, que danada é gatilho, que danada é ação? Não se preocupe, que nos próximos módulos eu vou explicar isso aqui passo a passo. E qual é o gatilho aqui? O que é que vai disparar o meu fluxo? Quando eu receber um novo e-mail. Então eu vou selecionar aqui, ó. Quando um novo e-mail for recebido, eu devo fazer algo. Então vou clicar aqui. Quando um novo e-mail for recebido, cliquei sobre ele com o botão esquerdo do mouse. Ele dá a opção aqui de pasta e se eu clicar em mostrar opções avançadas, ele vai listar aqui, por exemplo, vamos supor que você recebe esse e-mail de uma determinada pessoa. Você poderia colocar esse e-mail aqui, ó,
que já, como é que se diz, já ficaria dinâmico, certo? Por exemplo, quando eu receber um e-mail de Hertz, eu quero que ele faça isso, senão ele não vai fazer. Mas pode deixar em branco aí que não tem problema. Aqui, importante, tá? Ele me pergunta se esses e-mails, por exemplo, para eu disparar esse fluxo, é necessário que os e-mails incluam anexos. Eu vou dizer que sim. Cliquei aqui, ó, mostrar opções. Sim. Somente com anexos eu vou confirmar novamente que sim, que ele só vai disparar se esse conteúdo tiver anexo, ok? Feito isso, ainda existiriam outras opções de filtros aqui, mas como é algo mais avançado eu não vou falar aqui, beleza? Pronto, já fizemos aqui a primeira etapa, que é quando um novo e-mail for recebido, ele vai fazer algo. O que é que ele vai fazer? Ele vai salvar um arquivo, ele vai criar um arquivo. O que é que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo, beleza? Mas antes dele criar um arquivo, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa identificar. Ele precisa separar se esse arquivo é de pagamentos ou se esse arquivo é de recebimentos. E para fazer isso, eu vou adicionar aqui um controle, tá? De condicional. Certo, professor, mas como é que você faz isso? É bem simples. Você vai clicar aqui em nova etapa, tá? Ele vai inicialmente listar todos, mas já aparece aqui, ó, Ctrl. Aí você clica em Ctrl. E ao clicar em Controle, ele vai te apresentar essas opções aqui, como condição, aplicar a cada, escopo, fazer até, opção, terminar, entre outros. A opção que nós vamos selecionar é esse aqui, ó. É o de condição. Cliquei sobre ele, tá? Ele vai me pedir aqui para escolher um valor, tá? E qual é esse valor? Você está vendo que ao clicar aqui em escolher valor, ele já me dá a opção de conteúdo dinâmico. Então é o seguinte, eu vou filtrar aqui o anexo. Vou clicar em pesquisar aqui, ó. Anexo nome. Ele aplicou aqui um aplicar a cada, mas não se preocupem, é isso. E ao selecionar a coluna anexo nome, que já vem dessa etapa anterior aqui, ó, por exemplo, quando eu enviar um e-mail, vai vir o nome do anexo. E aqui ele me dá a opção do operador, se é igual a, não é igual, maior que ou igual, menor que, maior que, enfim, começa com, entre outras coisas. E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Se o anexo do conteúdo, tá, for igual a, o quê? Recebimentos, eu vou colocar aqui que o nome do meu arquivo é recebimentos, por exemplo, recebimentos. Professor, o nome do meu arquivo muda, mas possivelmente ele vai ter um padrão. Por exemplo, ele sempre começa com R, ele sempre começa com alguma letra. Você poderia colocar aqui o operador. Aqui, ó, começa com, ou por exemplo, o arquivo contém, vamos supor que tivesse recebimentos e a data do recebimento aqui, 01, 02, enfim, você poderia colocar aqui, ó, o arquivo contém o nome recebimentos, certo? Se eu receber um e-mail e o arquivo contiver o nome recebimentos, o que é que eu vou fazer? Tá vendo que ele dá aqui a opção de sim e não? O que é que ele vai fazer se isso for verdade? Aqui, para quem é do Excel, para quem trabalha com programação ou alguma coisa, seria como se fosse a função if. Tá? Por exemplo, se o arquivo for igual a recebimento, ele vai ser o que? Verdadeiro. Então, ele cai aqui. Então, se isso for verdade, eu vou adicionar aqui uma nova ação. E qual é essa ação? De criar um arquivo. Aonde eu vou criar esse arquivo? Aonde está a minha pasta? Minha pasta está no meu SharePoint. Lembrando, se você não tiver SharePoint, você pode colocar lá no Drive ou outra coisa. Por exemplo, no Google Drive, você pode fazer a mesma coisa, tá? Pronto. Minha pasta está lá no SharePoint. Então, qual conector eu vou utilizar? O SharePoint. Então, vem aqui, ó, SharePoint. Digite SharePoint. E qual vai ser a ação? A ação de criar um arquivo. Então, venho aqui, eu não preciso ficar procurando um a um aqui. Eu posso simplesmente vir aqui, tá? Em pesquisar conectores e ações e clicar em criar, que ele já vai mostrar a opção aqui, ó, criar um arquivo.
Ao clicar em criar um arquivo, ele vai me pedir o quê? O nome do site, que é o endereço. No meu caso aqui, o endereço do meu site é esse aqui, ó, Power Automate. O caminho da pasta aonde eu vou salvar esse arquivo, tá? Então, eu clico aqui, ó, em mostrar opções. Ele vai listar aqui todas as pastas existentes. Aquela minha pasta, ela está aqui, ó, em documentos compartilhados. Então, eu clico aqui, ó, em mostrar conteúdo. Ele vai listar todas as pastas existentes dentro daquela pasta. Eu vou clicar aqui em recebimento e prontinho. Então, se isso aqui for verdade, ele vai fazer alguma coisa dentro da minha pasta recebimentos. Aí aqui ele pergunta o nome do arquivo. Aí qual vai ser o nome do arquivo? Eu vou colocar aqui, por exemplo, eu posso dinamicamente selecionar aqui o anexo. Por exemplo, anexo nome. E ele já vai dar o nome do arquivo. Ou então você poderia colocar o nome que você quisesse aí, por exemplo, recebimentos, enfim. Você pode digitar manualmente e você pode adicionar esse conteúdo de forma dinâmica, tá? Eu vou adicionar ele de forma dinâmica. Eu vou colocar aqui o nome desse arquivo, recebimento, aqui, tá? Cadê anexo? Anexo nome. E ele me pergunta o conteúdo que vai nesse arquivo. Eu vou dizer que o conteúdo desse arquivo é o anexo do conteúdo, que é o que vem no anexo do e-mail. Então, cliquei aqui, ó. Certo, professor. E se isso não for verdade? Agora eu preciso passar a segunda situação. Se isso aqui não for verdade, ele só pode ser pagamentos. Então, eu venho aqui, ó, adicionar sessão. E vou fazer o mesmo passo que eu fiz aqui. Vou SharePoint. Eu vou criar um arquivo, tá? Aonde eu vou criar um arquivo, professor? Na pasta de pagamentos. Então, eu venho aqui, ó, no endereço do site. Vou selecionar o SharePoint, vou clicar em mostrar opções, tá? Estou clicando com o botão esquerdo do mouse. Aí venho aqui, ó, documentos compartilhados. E vou selecionar a pastinha pagamentos. Qual é o nome do arquivo, professor? Vou colocar que está no anexo. O anexo nome. Qual o conteúdo do arquivo? O anexo do conteúdo, que é o anexo que vem no meu e-mail, tá? Então vou clicar aqui, ó. Prontinho, vou salvar esse fluxo. Salvei aqui o fluxo e nós vamos testar. Beleza, criamos nosso fluxo, agora vamos testar, tá? Ele vai dar um errinho aqui, mas eu deixei de propósito só para vocês verem. Vou clicar em salvar. Ele está salvando. Clicar em testar, manualmente, testar. Ele vai dizer, ó, para vê-lo funcionar, agora envie um novo e-mail para sua caixa de entrada. Então vamos enviar um e-mail, né? Novo e-mail. Eu vou enviar um e-mail para mim mesmo, tá, pessoal? O assunto vai ser teste. Teste. Recebimentos, por exemplo, recebimentos. E eu vou aqui anexar a minha tabelinha aqui de recebimentos. Fiz isso, vamos enviar, né? A partir do momento que eu enviar aqui, recebi o e-mail normal, ele deve disparar aqui o fluxo, tá? Lembrando que a velocidade que ele vai disparar ou que vai alguma situação assim vai depender da sua conexão da internet. Ele vai já identificar aqui o meu fluxo, ó, como vocês podem ver, ele está rodando, beleza? Ó, e já mostra, seu fluxo foi executado com êxito. Aí se eu clicar aqui, ó, em aplicar a cada, ele me mostra as condições. E aqui tem um probleminha. O que é que foi? Ele veio aqui e ele deveria retornar verdadeiro, tá? Isso aqui não é erro. Tá vendo que aqui deu check? Aí ele caiu no falso. Por que ele caiu no falso? Porque a saída do meu... Aqui, ó, a saída do nome do meu arquivo tem a extensão XLSX. E aqui aonde eu, ó, se eu vier na pasta aqui de pagamentos, você vai ver que o recebimento está salvo em pagamentos. Por quê? Porque o nome que está aqui, ó, recebimentos, aqui, ó, anexo do nome, tem a extensão do arquivo
XLSX. Então eu preciso colocar aqui, ó, ponto XLSX. Ou então, se eu não quisesse fazer isso, era só colocar o texto contém, beleza? E quando eu fizer agora, ele vai salvar no arquivo certo. Lembrando que ele salvou aqui, ó, na pasta errada, ele salvou em pagamentos. Porque eu não coloquei a extensão do arquivo, aí ele não encontrou o nome recebimentos. Eu vou apagar aqui essa tabela e vamos testar o nosso fluxo. Eu vou clicar aqui em testar. Aí ao invés de fazer a etapa de enviar o novo e-mail, eu posso vir aqui automático, ó, testar o último fluxo, salvar e testar. Está salvando, salvar e testar. Ele vai aqui executar o meu fluxo. Ele demora aqui, ó, executou o fluxo. E se eu vier, agora sim, ó, caiu na expressão verdadeira. Então agora sim o meu arquivo foi salvo na pasta certa. Ó, se eu vier aqui em recebimentos, o arquivo já está aqui. E todas as vezes que eu recebesse um arquivo relacionado a recebimentos, ele já salvaria aqui, beleza? Agora vamos testar para o pagamento, né? Novo e-mail. Eu vou enviar um e-mail para mim mesmo. Aí eu vou colocar aqui, ó, teste pagamentos. Eu vou vir aqui dentro do meu Power Automate. Vou clicar em editar, não, né? Testar manualmente, testar. Ele já disse que meu fluxo está pronto para ser executado. Deixa ele começar aqui a rodar, que eu vou enviar o e-mail. Ó, eu venho aqui, eu vou adicionar o anexo, procurar no meu computador, aqui o arquivo pagamentos. Feito isso, salvou, vou enviar o arquivo de pagamentos aqui. Opa, eu acabei enviando de recebimentos, pronto. Aqui o arquivo de pagamentos. Meu fluxo começou a rodar. Enfim, a velocidade aí vai depender da sua internet, mas normalmente é rápido, tá? Dificilmente vai passar aí de 2, 3 minutos, 1 minuto no máximo, beleza? E lembrando que quando o fluxo já estiver em execução, você não vai precisar ficar apertando o botão, né? Porque sempre que você receber um e-mail, ele vai disparar aqui automaticamente, beleza? Ele está rodando, vamos aqui esperar um pouco. Está rodando, rodou o meu fluxo. Se eu vier agora aqui, ó, na minha pasta de pagamentos, deixa eu atualizar ela aqui. Já está aqui, ó, já salvou de forma automática, tanto na de recebimentos como na de pagamentos, beleza? Show de bola, vou aparecer aqui na tela novamente. Então, pessoal, essa foi apenas uma pequena introdução, até para que vocês vejam aí as possibilidades, o que dá e o que não dá para fazer, que tentem aplicar a sua realidade, tá? Lembrando que nos próximos módulos vai ser aí passo a passo, explicando cada coisa, detalhado e assim sucessivamente, beleza? Deixem seu feedback aqui embaixo, o que acharam dessa automação e até a próxima aula. Tchau, tchau!